Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Falar do jogo do Flamengo contra o Emelec na Libertadores, né? O Flamengo que na fase de grupo já teve um adversário equatoriano e foi bem superior, né, a esse adversário, que foi a LDU, né? Agora vai pegar o Emelec, que sendo melhor ou não, com certeza não está tecnicamente tão acima da LDU, né? Então, assim, para mim o Flamengo ele é bem favorito nesse jogo, né? Por mais que os jogos do Flamengo fora de casa sempre tem dificuldade absurda do Flamengo conseguir o resultado. Eu não falo nem o desempenho, porque eu acho que a questão do desempenho fora de casa, numa Libertadores, é sempre algo que a gente tem que deixar de forma secundária, porque assim, é muito difícil jogar fora de casa contra essas equipes, né? É muito difícil. O Emelec, apesar de ser inferior tecnicamente, ele vai fazer valer o seu mando de campo. Então ele vai pressionar o Flamengo, ele vai dar dificuldade para o Flamengo. Então, para mim, essa coisa de desempenho fora de casa, ele é secundário. Para mim, vale mais o resultado. Então, se o Flamengo tomar uma pressão a ganhar, pô, vai jogar em casa, amigo. Muito difícil o Emelec ganhar do Flamengo no Maracanã. Só se acontecer o que aconteceu contra o Penharol, mas o que aconteceu contra o Penharol é algo atípico, né? Ter um jogador expulso e depois toma um gol, mesmo pressionando mais. Então é algo atípico, não acontece sempre. E pela razão do Emelec ser uma equipe que está num patamar abaixo, né? Não é nem do mesmo nível e um pouquinho, né? Vamos supor aí, se o Flamengo pegasse, sei lá, um Atlético Paranaense, né? Vamos supor assim, porque eu acho que o Grêmio, o Palmeiras, assim, são times que estão tecnicamente também do mesmo nível do Flamengo, mas o Atlético, tecnicamente, ele é muito bom, mas ele é um pouco abaixo. O Atlético fora de casa, ele consegue, na minha opinião, ser inferior ao Flamengo, né? Ele joga bem menos que o Flamengo. O Flamengo, apesar de não jogar tão bem fora de casa, nesses jogos da Libertadores, ele ainda consegue ter uma certa imposição aos seus adversários, né? Se fosse um jogo contra uma equipe como o Atlético, teria uma dificuldade. É um time que é bom, pode se considerar no mesmo patamar, mas no mesmo patamar que o Flamengo ainda sendo melhor. O Emelec não, o Emelec ele está num patamar abaixo, então a diferença é muito grande. Então, para mim, já fechando o vídeo, como eu já deixei entender, o Flamengo resolve em casa. Esse jogo talvez pode até acontecer de perder, eu acho, pelos jogos que o Flamengo vem fazendo fora de casa, né? O Flamengo ganhou do São José, que é muito fraco, contra o Penharol empatou, e contra o LDU acho que perdeu por um gol de diferença, mas ainda assim foi um jogo que o Flamengo até conseguiu criar. Então, assim, eu acho muito difícil o Flamengo não conseguir classificação, mesmo que venha com uma derrota de 1-0, que eu acho que é o que pode acontecer, né? Mas o empate é bem possível também, que o Flamengo consiga um empate. Mas aí o Flamengo resolve em casa. E assim, pra mim o Flamengo vai meter uns 2 ou 3 em cima do Emelec, porque, como eu falei, tá num patamar abaixo. Pra mim, apesar do Flamengo fora de casa não estar jogando tão bem, ele ainda consegue ter uma certa dominância, né, para não tomar um resultado tão elástico, né? Porque para mim esse é o problema de jogar fora pro Flamengo, né? Tomar um resultado elástico e aí ter que resolver em casa com muita pressão. Mas acho que não vai acontecer isso pegando a LDU como parâmetro para o Emelec, né? Que são times do mesmo país, mais ou menos do mesmo nível. Então, galera, é isso. Agora fechando esse vídeo, para mim o Flamengo passa e vamos ver qual o próximo adversário aí. Valeu, um abraço.